O atacante Bruno Henrique do Flamengo foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de manipulação de resultado esportivo e estelionato. A investigação aponta que durante partida contra o Santos em 1º de novembro de 2023, válida pelo Campeonato Brasileiro, o jogador teria forçado a obtenção de um cartão amarelo para beneficiar apostadores, incluindo familiares. A PF analisou 3.989 mensagens no celular de Bruno Henrique, muitas das quais estavam apagadas, sugerindo possível tentativa de ocultação de provas. No aparelho do seu irmão, Vander Nunes Pinto Júnior, foram encontradas conversas que indicam o planejamento da infração. Em uma das trocas, o Vander pergunta se Bruno está com os 2 cartões amarelos, ao que o jogador responde afirmativamente e menciona que receberia o 3º contra o Santos. Vander então comenta: "Boa, já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso." Durante o jogo em questão, Bruno Henrique recebeu um cartão amarelo aos 50 minutos do segundo tempo por falta de Everson Soteldo. Após reclamar com o árbitro, foi advertido novamente e expulso. A PF identificou apostas suspeitas feitas por familiares do jogador que resultaram em ganhos financeiros. Bruno Henrique foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva. As penas previstas para esses crimes variam de 2 a 6 anos de reclusão, além de multa. Na esfera desportiva, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva pode aplicar sanções que vão desde suspensão de partidas até banimento, dependendo da gravidade da infração. O Flamengo declarou que não foi oficialmente comunicado pelas autoridades sobre o caso, mas reafirmou seu compromisso com o fair play esportivo e a presunção de inocência do atleta até que haja uma decisão judicial. E aí a gente resolveu dar uma buscada aqui de alguns casos recentes para a gente trazer também outros contextos a respeito do futebol e bets. Então, esse ano, no começo do mês, a Polícia Civil de Goiás deflagrou uma operação para combater manipulação de resultados em partidas de futebol. Essa ação, gente, envolveu o cumprimento de 16 ordens judiciais em 6 estados brasileiros, com foco em um grupo que teria movimentado aí cerca de 11 milhões de reais de forma ilícita por meio de plataformas de apostas esportivas. Entre os investigados estão jogadores, treinadores, dirigentes de clubes, além do ex-árbitro de Guerro Batista Xavier, que foi preso em João Pessoa, ele que já tinha sido afastado aí do futebol depois de envolvimento na Operação Cartola de 2018, mas que ainda mantinha vínculos no meio esportivo. Ele deu uma entrevista, inclusive, negou envolvimento e disse não saber o motivo da prisão ali no começo do mês. A polícia ainda não revelou quais as partidas teriam sido manipuladas, nem os nomes dos demais suspeitos, e, segundo os investigadores, a organização agia de forma estruturada e utilizava apostas esportivas para lucrar com os resultados manipulados. Também em setembro de 2023, teve o caso aí de vários jogadores, uma lista de 11 jogadores que a FIFA suspendeu, punidos no Brasil por manipularem partidas de futebol em esquema ilegal. Então, tinha o Igor Catatal, o Matheus Gomes, o Gabriel Tota, que tiveram seus banimentos ratificados pela entidade, já tinha uma decisão do STJD, e as punições foram consequência da Operação Penalidade Máxima, que era uma investigação do Ministério Público de Goiás, que descobriu também aí um esquema de manipulação para favorecer apostadores. O Ricardo LL aqui no chat disse assim, bom dia a todos. O caso do Bruno é o puro suco de falta de educação, percepção que não pegará nada e um entorno que alienia os atletas. Passou da hora do governo agir sobre os assuntos das bets. Aqui, o Paulo Ricardo Siqueira Soares. O cara tem um salário altíssimo e perde tudo por causa de prêmios que não chegam a um salário dele por mês. Porque nessas mensagens todas aí que a polícia pegou, tinha até assim quanto eram os valores. Aí tem um momento que o irmão, acho que pede uma grana emprestada para ele. E parece que não era também coisa assim de milhões. A aposta do cartão era assim, vou pôr... Era um ganho alto, que nenhuma aplicação vai te dar. Tipo assim, pus 3 mil, retirei 9. Sei lá, era um ganho grande de 4 para 12, assim... que nenhuma aplicação vai te dar, mas não era uma coisa de milhões. Pelo que eu ouvi, não sei se é isso, aqui a pessoa aqui do chat pode esclarecer a gente também, parece que o primo dele estava devendo um dinheiro para ele, acho que ele pegou dinheiro emprestado, acho que eram 12 mil reais, e não tinha como pagar ele, e aí ele falou, então vamos fazer esse lance das bets aí, porque aí você ganha um dinheiro e me paga. Você entendeu? 12 mil reais, quer dizer, o cara ganha milhões por mês,
e ele se queima por causa de 12 mil reais. Não, e a viagem de tudo isso, que eu fico pensando, assim, porque sempre se especula a respeito de resultado de jogo, compra, né, de resultado. Tem 1000 teorias conspiratórias, você que gosta, Dani. Tem eu amo todas. Teorias que envolvem até marcas grandes e tal, né? Se não compraram resultado, se não pagaram para tal jogar ou para não jogar ou para perder. Sempre tem esse tipo de especulação, a mala preta, né? Sim, sim. E aí agora, com esse lance das bets, digamos que o escopo do golpe ficou grande, porque qualquer um, né? Porque na bet você não só aposta no resultado do jogo, mas você pode apostar em qualquer coisa, tipo, não sei quem vai ser expulso no primeiro tempo. Vai ter não sei quantas coisas. E nisso você dá esse poder aqui, vou dar aspas, mas de manipular essa tentação, digamos assim, para qualquer um desses jogadores, que são sujeitos, né? Sim, sim. E aí as famílias e tudo podem ter esses tipos de combinado. Eu não estou falando todas, gente. Estou falando assim, quem tiver uma ideia ruim aí na cabeça. A gente já viu que alguns tiveram, né? Sim. Para ficar mexendo com esse mercado de apostas, ficar ganhando em cima de algo que eles já até recebem para fazer, né? Também esse outro lado ainda. Então. É muito complicado isso. Tem que ser apurado, sim. Se for identificado mesmo, precisa ter uma punição séria, porque senão vira bagunça, né? Sim. Você paga uma multa e aí continua a sua vida. Não, se a pena é cadeia, tem que ser preso, gente, porque é muito complicado. Dá aqui uma multa para o sujeito, ele paga, daqui 3 meses ele volta a jogar e está tudo bem. Aí, beleza, então isso vai continuar acontecendo. Se já é difícil quando existe uma penalidade forte, imagine quando não tem. E tem que regulamentar direitinho isso daí, né? Para que realmente consiga cercar de, enfim, algum tipo de proteção, se é que há. O Kemel Hall falou, para o futebol não perder a graça, as apostas deveriam ser apenas em resultado final, né? Que aí não teriam aí esses poderes individuais de manipulação, porque aí é mais complicado, né? Aí seria a mesma coisa que a mala preta. Se fosse comprar resultado final, seria um esquema muito maior, talvez mais fácil de se detectar, não sei, que você pegaria aí um monte de gente, um dinheiro grande e tal. E da Lima, quem não se lembra da história da mala preta, ou seja, parece que isso sempre existiu. Farmal, triste, mas o futebol está perdendo a graça com essas bets, a CBF e seus escândalos. A CBF está lidando lá, né, com aquela matéria ainda da Piauí, com, enfim, várias revelações a respeito da administração, entre 1000 coisas. A gente já trouxe aqui, né? Pagamento de viagem para quem não tem nada a ver, aumento para os dirigentes, que acabam reelegendo o mesmo presidente. E aí é o cachorro correndo atrás do rabo. É aquela velha história, né? Meu Deus do céu, muito difícil. Amiga, estão falando aqui, só pra gente passar aqui, antes de passar pra escalada, que a Britney é uma galinha e não um cachorro. A Britney é uma galinha? É uma galinha. Nossa, eu nunca esperava que a Britney, essa pet da nossa Dulce Candy, fosse uma galinha. Eu espero que ela seja encontrada... É uma artista pop-up. Não. Foi boa a piada, eu gostei. Não, a piada foi ótima. Vocês não viram a cara do Thiago fazendo. É uma artista pop-up. Ele fez tipo que nem a galinha mesmo. Ele fez uma galinha. Ele fez. Eu queria que ele viesse aqui depois, fazendo na frente da câmera, para vocês verem. Olha, tem mais uma mensagem aqui do assunto. Ficou ótimo. Britney, espero que você esteja em segurança sobre a curatela de Dulce Candy. Isso. No caso, uma galinha... tem que ser cuidada. Dependendo da cidade, ela tem que ser preservada, essa galinha. Ricardo voltou a dizer aqui, amigas, o governo deve regulamentar a publicidade das bets. Hoje financiam os clubes, mas a que custo social? Pessoas estão adoecendo por conta de bets. Cara, Ricardo, a gente já discutiu isso muito aqui. Difícil, sabe que até, às vezes, comercialmente, né? A gente já foi questionada se a gente faria, se a gente não faria, cara, assim, pra gente se posicionar. Difícil. É muito difícil isso. E é algo bem delicado, porque algumas são regulamentadas, né? Existe uma regulamentação. Se essa regulamentação precisaria avançar ou não, mas elas já estão regulamentadas, algumas que operam aí e tudo. Até o Luciano Huck teve um backlash gigante, né? Porque ele faz a voz da nova Bet, que é da MGM, acho que com o próprio Grupo Globo, que é gigante. Sim. E aí ele fez a voz do Leão lá. Ele não quis aparecer. Ele só fez a voz. Acho que o orçamento de aparecer ficou meio alto. Então, assim, ele fez a voz.
e já tomou pau, porque tem isso, assim, essa consciência social de que você vai incentivar o jogo. Tem muita gente que joga de forma assim tranquila, com dinheiro mesmo que sobra, como uma brincadeira, e cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas realmente tem muitas famílias se endividando e é complicado. Mas, gente, da mesma forma que isso acontece com jogo, acontece com bebida, acontece com cigarro, acontece com tudo, assim. E tem propaganda de bebida o tempo inteiro, com comida, industrializada. Com não sei o quê. Então, é uma questão muito difícil, porque uma vez que existem ali algumas que estão dentro da lei, né, da regulamentação, regulamentadas, e que patrocinam jogos de futebol, então você teria que deixar de torcer para o time que você torce, porque ele está tendo patrocínio de uma bet. Você teria que deixar de ir num estádio, porque o campeonato que o seu time está competindo tem patrocínio de uma bet. Cara, é muito difícil a gente falar sobre esse assunto, porque ele nunca tem fim, né? Então, quer dizer, existem as que estão regulamentadas, mas como que pode ser feita a publicidade disso? O que pode ser falado? O que pode ser falado? Como pode ser falado? Porque se tiver que proibir o que está regulamentado, tem que proibir bebida, tem que proibir tudo. Aí fecha campeonato, não pode... Não, e tem gente que realmente não faz, né? Quando é um influenciador, às vezes a pessoa realmente não pode se dar o luxo ali, ou que tem uma régua moral de não fazer. Mas que posso consegue falar, se colocar. assim, dessas que são regulamentadas, eu também não condeno quem faz, cara. Porque se tá regulamentado, você vai fazer o quê? Se tá dentro da lei. Se o Galvão Bueno faz. Não o Galvão ele, Bueno faz propaganda de bet, gente. E ninguém vai lá encher o saco do Galvão Bueno. Eu acho que até vão, mas é isso. Mas você vai fazer o quê? Então fecha o futebol. Porque tem time sendo patrocinado, tem campeonato sendo patrocinado. O que você vai fazer, cara? É muito, muito complexo. Se está dentro da lei, como é que você vai falar não? Olha, mais gente difícil, aqui comentando muito difícil. O assunto. Júnior Ribeiro, isso é tão triste que revela mais uma vez o quanto o mundo do futebol está tão contaminado, igualmente... acho que da mesma forma que a nossa política, ele diz aqui. Paulo Ricardo Siqueira Soares traz um alerta. Só sei que Hugo Calderano, nosso prodígio do tênis de mesa, está classificado para as 8ª de final da Copa do Mundo. Então fica registrado aqui o salve para o Hugo Calderano, que está classificado aqui. E o Ricardo LL falando para a gente entrevistar os responsáveis pela clínica de ludopatia dos hospitais das clínicas para constatar que a questão das bets vai além do que ocorre nos campos. Sim, dentro das famílias. Claro a questão desse sabe. vício em jogos e do quanto o nosso sistema de saúde não está preparado, né, para lidar nem em número, nem em profissionais. Mas você sabe que aí você vai um pouco mais além, né? Então você tem pessoas internadas por vício em jogo, você tem pessoas internadas por alcoolismo, você tem pessoas internadas por drogas, e tudo isso é solto livremente aí. E aí você vê assim, quem que aposta mais em bets, né? Você vai ver ali num gráfico, você vê, são pessoas que têm uma situação de vida um pouco mais precária, porque sim, precisam de dinheiro. Porque imaginam que possa ter uma virada de um milagre. E por que essa pessoa precisa de um milagre? Porque ela não recebe bem, porque ela mora num lugar péssimo, que às vezes nem saneamento básico tem. Então, quer dizer, a situação econômica de um país, social, leva essas famílias a recorrerem a ações impossíveis, à espera de um milagre, e isso gira todo um círculo ali que vai. Então, quer dizer, o buraco é muito mais embaixo. Se fosse a bet só o problema, estava resolvido. Mas não é só o problema, a bet. Enquanto houver gente precisando de milagre, vai haver gente jogando de uma forma maluca. Comprometendo o dinheiro do aluguel, da comida. Exatamente, do aluguel, da comida, do remédio do filho e de não sei o quê. Não é só a bet o problema. É muito mais embaixo o buraco. Claro que precisa ser regulamentado. Algumas já estão, mas enfim, precisa aumentar alguma coisa. Claro que precisa ter o trabalho social em cima disso. Claro que a gente precisa ver o lado de tudo. Mas também a gente precisa ver o lado da política, que está falhando com a população desde que o mundo é mundo. E é mesmo agora, porque é eles que vão regulamentar. É mesmo agora, exatamente. Eles que vão poder destinar parte desses ganhos que eles vão ter de impostos para poder suprir essa necessidade, enfim, para atendimento na saúde pública e tudo isso. A gente sabe que quando o dinheiro entra na roda, meu amor... Exatamente. Não é tão simples. Tem alguém ganhando e não somos nós.
Pois é. É isso.